Vem aí o 31º Simpósio sobre História do Vale do Paraíba. E o destaque não podia ser outro, né? A questão da compreensão regional através da geografia. Você, pela geografia, pode conhecer as várias fases que são vocacionadas, penso eu, por conta do Rio Paraíba do Sul, que liga estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E, através desse rio, tivemos aí a passagem do ouro vindo das Minas Gerais, atravessando ali, penso eu que inicialmente na altura de Lorena, e depois temos aí também, em decorrência disso, no pós-guerra, a siderurgia, né, que se implantou pujantemente na região, depois o ciclo do café, o ciclo do leite, o ciclo do arroz. Tudo isso em decorrência desse rio, que naturalmente gera a possibilidade dessas produções. E eu acho que esse pode ser o mote principal, professor Diego Amaro, presidente do IEV, Instituto de Estudos Vale Paraibanos. Essa é a tônica do evento, professor. Sim, esse ano, né, o IEV integrando esse seu 31º simpósio, mas já próximo dos seus 50 anos de existência. O simpósio começou em 1973, após 1972, após a união de alguns estudantes que entendiam a importância de se discutir o Vale do Paraíba, se discutir a história do Vale do Paraíba. Pegavam pelo patrimônio histórico, pelo patrimônio ambiental. Depois da realização desse simpósio, aí nasce o IEV, que eles falam, não, é importante que isso tenha uma manutenção. No começo, o simpósio era feito a cada 2 anos, por um tempo de produção de pesquisa. Mas hoje não, hoje o simpósio é anual, hoje nós temos um movimento, uma solicitação pelo simpósio das universidades para a apresentação do trabalho de alunos, para a discussão de vários temas. O simpósio é itinerante, cada ano ele acontece numa cidade da região, já esteve no Vale Fluminense, Vale Paulista, Vale Mineiro, caminha, levando um pouco dessa nossa história e buscando novos elementos da história regional. Quanta coisa importante, né, acontece aqui nesse vale, onde a siderurgia se plantou de modo pujante, gerando aí a indústria automobilística no local, a indústria aeronáutica no local, né? Temos aí a Embraer, né, com essa produção fantástica, o reconhecimento internacional está entre as 10 primeiras, entre as 5 primeiras indústrias aeronáuticas do mundo, né? Sim. E nós, quando pensamos o Vale do Paraíba, e principalmente essa nossa região aqui, que envolve Pinda, Guaratinguetá, Lorena, nós estamos numa área privilegiada, próxima das grandes capitais, do litoral, das serras. Então, assim, o Vale ele abraça uma série de situações. Aí, quando nós falamos da geografia, a importância dessa compreensão é perceber como isso influenciou na vida do Vale do Paraíba. E quando nós pensamos a história envolvida nisso tudo, o senhor falou do café, do ouro, o café foi um fator assim importantíssimo, porque ele deu recursos para que o estado de São Paulo pudesse ser essa fortaleza. Por muito tempo ele vai ter recursos para se constituir em desenvolvimento, em pesquisa, em estudo, um dinheiro que veio do período do café e ampliou as possibilidades dessa região. E quantas famílias, né, do mundo vieram se instalar aqui por conta dessas produções, né? Primeiro, a exploração dos escravos, depois os italianos que vieram substituir esse braço de mão de obra, aí já numa fase um tanto mais importante, porque estabeleceu-se aqui também um sindicalismo, as anarquias vindas, né, desses imigrantes. Depois os japoneses, que introduziram suas técnicas de cultura, essa risicultura aí também tem muito a ver com os japoneses que se instalaram aqui. Então, a imigração foi então um fator também muito importante para essa compreensão. Porque quando nós pensamos a história, a geografia, hoje ainda nós temos aquela visão disciplinar, como se tudo fosse separado, quando na realidade é o contrário. Os limites, as coisas, os paralelos, mas é muito mais coisa que a geografia abraça. As coisas acontecem junto, e a geografia é um fator preponderante. Por quê? É no espaço geográfico que a sociedade se constitui. Então, os elementos da geografia são os elementos que vão nortear crença, vão nortear métodos de trabalho, vão nortear formas de ação. Então, E a própria história. Sim, e aí nisso acontece a história, acontece todas as demais linhas de pensamento. Então, o espaço geográfico ele é preponderante para
formação social, para uma composição dessa comunidade. Então, perceber como que esse Vale do Paraíba se constitui e a chegada desses imigrantes que vão também auxiliar, verificando, né, o que é possível fazer. E trazendo cultura também, para adicionar, nossa... Elementos de produção, de trabalho, a forma de trabalho, pensando no Brasil saindo do momento da questão da escravidão. A música, a dança? Inúmeros recursos que vão ser implantados e vão fazer com que essa cultura se constitua, o Vale do Paraíba comece a ganhar a sua forma, a sua característica. Agora, com relação ao simpósio, né, como é que vai ser estruturado tudo isso? Porque o tema é rico, hein, professor? Não, então, nós vamos trabalhar em 4 dias, né, na última semana de julho, quando... Aliás, eu não falei aqui, o simpósio vai ocorrer entre 24 e 27 de julho. Isso. Né? Porque, no Unisal, lá em Lorena. Em Lorena. Por que em julho, né? Em julho os professores podem participar com mais tranquilidade. Estão de férias. Estão de férias. Os alunos também não têm tantos problemas, então é um momento ali, finalzinho, um aquecimento por volta às aulas das universidades, das escolas, porque o simpósio, ele não é só para historiadores. Historiadores, geógrafos, não. Ele é para toda uma comunidade interessada no Vale do Paraíba. Ele recebe, ele tem espaço para isso. O tema central é a geografia, mas nada impede que uma pessoa traga um tema que ela está estudando e apresente, que tem a ver com a nossa região ou com o tema. E aí é independente. O simpósio tem sua abertura na quarta-feira, à noite, no Unisal. Lá vai acontecer, então, a palestra com o professor Sodero, mediada pelo Joaquim Maria Botelho. Os dois vão dialogar sobre a formação da sociedade Vale Paraibana. No segundo dia, eu tenho a apresentação das pesquisas, dos trabalhos aí de professores, alunos, que vão levar o que eles produziram durante os últimos anos sobre o tema ou sobre o Vale. No segundo dia, nós temos mesa redonda, nós temos oficinas com um grupo que trabalha geografia e tecnologia. Eles vão estar lá conosco também, mostrando as novidades no campo da geografia. Nós vamos levantar uma bandeira pela volta da formação em geografia, porque nós estamos sem professores de geografia. Verdade. Hoje, a maioria dos que estão trabalhando geografia nas escolas são historiadores, e há uma necessidade da especificidade nesse sentido, de conhecer, porque a geografia se alinha com outras áreas do conhecimento, que muitas vezes a história não se alinha. Então, eu preciso aproximar, criar possibilidade desses cursos voltarem. Agora, o interessante também da geografia, né, do espaço geográfico, é que a gente, por mais que queira impor uma determinada cultura, ela acaba se adaptando a uma região e se torna pujante naquela, não nessa, né? Nós podemos pegar do próprio café, introduzido no Brasil, no Pará, por palheta, mas floresceu no Rio de Janeiro, mas não foi no Rio de Janeiro que o café realmente deu o tchan, né? Acabou vindo no próprio Vale do Paraíba. Fluminense veio para o Vale do Paraíba Paulista, onde realmente... E fez a riqueza, fez do Brasil um país independente. Foi do dinheiro do café que o Brasil se faz independente. Então, assim, é importante lembrar essa região. E nós temos falhado na hora de ensinar nesse sentido, lembrar que eu tenho que partir do local para o global, porque eu primeiro preciso me identificar. Como que eu vou valorizar uma área do conhecimento se eu não me identifico com ela? Vou lhe pedir para falar sobre esse tema aqui na volta da entrevista. Estamos conversando com o professor Diego Amaro, ele é presidente do IEV, Instituto de Estudos Vale Paraibanos, e está aqui para falar sobre esse 31º simpósio, e convido a você, que pode participar também, lá no Unisal, entre 24 e 27 de julho. Ele volta já falando sobre esse tema tão importante, a importância da compreensão regional pelo conhecimento geográfico. É já, não saia daí.